Through misty halls and ancient stone, Escutai, ó vós que buscam o murmúrio dos inícios, pois o que vos narro não é o começo, mas o princípio. Um momento suspenso no não-tempo, antes que as eras fossem sequer um pensamento. Não a gênese de um único cosmo, nem os alicerces dos muitos véus que viriam a cobrir a vastidão, mas sim o encontro fatídico. Eram 7, a quem os deuses posteriores chamariam de irmãos, não por laços de sangue, mas por terem emergido de um mesmo vazio ancestral, de um canto do cosmos onde o antes é um mistério, e o nome de sua origem um segredo esquecido até mesmo por eles. Eram entidades sem forma que os olhos mortais pudessem reter, e seu poder um sussurro assustador nos confins do imaginável. Vagaram por momentos inomináveis. Para eles, o tempo não era uma dimensão, mas uma estrada serpeante. Em uma encruzilhada dessa via, onde o vazio se curvava sobre si mesmo, encontraram-se e convergiram. Motivados por uma disputa silenciosa, uma ânsia de provar a maestria de sua essência criadora, uniram suas vastas potências para forjar o que seria a base de todo o cosmo. O gesto foi uníssono. Suas essências, antes separadas, entrelaçaram-se e irromperam. O que se seguiu foi uma deflagração cósmica, uma explosão primordial de proporção que faria a mente dos seres menores se estilhaçar. Ali nasceram os mundos e as estrelas, a poeira e a matéria escura, os elementos e as atmosferas, tudo o que é visível e o que jaz oculto no infinito. Mas não apenas a matéria foi criada. O ciclo do tempo, a trama que liga o esplendor da expansão inicial ao sussurro da retração destrutiva final. Tudo isso consumiu uma parte dos irmãos, um gasto incomensurável da própria essência da qual eram feitos. Foi desse resíduo da criação, por meio de eventos caóticos e ordenados, que a vida, os seres sencientes, o bem e o mal brotaram muito depois. Os 7 contemplaram sua obra com fascínio e, ao mesmo tempo, com uma enorme perplexidade, pois a união de suas forças gerou algo imprevisto, a divisão em septário. Eram 7 irmãos, e antes daquele momento desconheciam suas diferenças internas. Agora, 7 universos pulsavam, cada um deles ligado por sua essência, mas distintos e compostos por traços individuais de seu Criador. O primeiro, a personificação do ego. Sua luz primordial era ofuscante, mas sua face, taciturna e envolta em mistérios abissais que seus irmãos não podiam imaginar. Chamavam-no o sábio, pois havia bebido da vastidão do abismo e seu olhar continha o obscuro. Seu universo era, portanto, sombrio, e o tempo ali tecia uma sombra densa, capaz de engolir a própria luz com sua passagem. O segundo, o artista, fervilhava em ânimo e gênio, vibrando como uma chama brilhante e inquieta. Seus sonhos eram uma sinfonia de cores e sons. Dele brotaram mundos em explosões criativas. Seu charme instigava a ação. Seu universo era, por conseguinte, um fulgor de vida em miríades de formas. O tempo ali era um véu de expansão incessante,
tecendo novas cores e sons a cada instante. O terceiro era a representação da ordem. Paciente e meticuloso, o tecelão dedicava-se ao raciocínio da causalidade. Para ele, tudo deveria ocupar seu lugar exato no espaço e no tempo. Seu universo refletia essa predileção. Padronizado, ordeiro, onde cada evento se desenrolava como deveria. A monotonia, contudo, era a sombra desse cosmos. O quarto era a centelha da rebeldia, o rebelde. Em tudo era o avesso do tecelão. Inquieto, questionava cada dogma, sendo o centro de todo o caos. Era nesse ambiente que sua essência irradiava. Seu universo era, assim, um turbilhão de altos e baixos, de imprevisibilidade que gerava constantes e violentas alterações. O quinto, conhecido como o nomeador, era a linguagem primordial, criador das palavras de poder e do vínculo místico entre a grafia e a essência. Com ele, surgiram novos vocábulos e o poder a eles inerente. Seu universo transbordava mistérios e criações essenciais. É dele a ferramenta, a escrita e a fala, que permitiu a manipulação da essência já existente, o que os mortais viriam a chamar de magia. O sexto, o escrivão, era o amante da vida. Sua curiosidade inesgotável pelos desdobramentos da existência o levava a registrar todas as histórias. Ao se apaixonar pelas letras do nomeador, ele as usou para narrar as crônicas do cosmos. Sua empatia e compaixão lhe conferiam vasto entendimento. Seu universo era o do equilíbrio perfeito entre luz e sombra, vida e morte. E o sétimo, o mais jovem, era o sonhador, o ousado. Foi ele quem sussurrou a ideia de povoar a criação, que inicialmente era concebida como única, de que cada ser, por mais ínfimo, captasse uma centelha da essência primordial. Seu desejo era testemunhar a evolução dessas criaturas e o caminho de sua vontade. Por isso, seu universo era um reino de sonhos, de camadas de complexidade tão extremas que as leis dos outros cosmos eram ali deturpadas ou invertidas, seguindo apenas a lógica insondável do sonhador. E assim, após contemplarem com êxtase aquilo que haviam tecido a partir do vazio, os irmãos vibraram tomados por uma alegria e empolgação contagiantes. A magnitude desse fervor era tamanha que logo se acendeu neles o desejo irrefreável de mergulhar em sua própria criação. Conscientes de que seus universos haviam sido moldados sob o implacável ciclo do tempo, destinados a um princípio e um fim, eles desmembraram sua essência em seres capazes de residir naquela tapeçaria cósmica. A proporção desse desmembramento era calibrada pelo poder original de cada um, permitindo-lhes vivenciar a vastidão do universo, desde o sussurro da Gênese até o fragor da entropia. Aqueles de maior poder, os mais antigos ou os mais brilhantes, dividiram-se em 3 a 5 partes de sua essência primordial, forjando novas personalidades, cuja força intrínseca era equivalente ao que hoje se nomeia divindade, ou, mais precisamente, os aspectos. Alguns se ocultaram, tomando a forma de meros mortais, e assim viveram incontáveis milhões e bilhões de vidas, viajando e sondando a intrincada malha de sua obra. Outros, mais reclusos, só se manifestavam nos momentos de extrema necessidade, para não despertar a cobiça e o olhar de outros seres poderosos do vasto vazio primordial. Como aspectos, eles ora governavam seus universos com mão firme, ora se contentavam em apenas observar o desenrolar dos milênios.
Contudo, no horizonte longínquo daquela jornada cósmica, espreitava uma tragédia que nenhum deles havia conseguido prever. Quando o ciclo do tempo se findou e tudo o que fora criado se desfez em sombras e escuridão abissal, apenas o primeiro dos irmãos se reergueu das ruínas. Um novo abismo, agora alimentado pela essência totalmente consumida dos outros irmãos, havia sido forjado. O que antes era conhecido como o Sábio, agora se manifestava como o Devorador, uma aberração de loucura cósmica, capaz de sorver a vida e a essência de muitos outros irmãos que vagueavam pelos recantos do vasto vazio primordial. Entretanto, um aspecto do sexto irmão, conhecido como o Mestre das Histórias, havia se mantido oculto em sua biblioteca, um santuário etéreo aninhado na fina fronteira entre as realidades. Ele se dispôs a desafiar o fluxo do tempo e reverter aquela catástrofe iminente. Tentar alertar seus irmãos antes da criação e após a partição do septário, mas 5 deles, cegos pelo orgulho e pela incredulidade, recusaram-se a ouvi-lo. Não concebiam que o sábio, o primogênito, pudesse degenerar na criatura que o sexto irmão descrevia. Apenas o sétimo irmão deu crédito às suas palavras, pois ele próprio já nutria suspeitas sombrias sobre o primeiro. Foi por essa razão que o sétimo insistiu que os mortais recebessem uma centelha da essência dos irmãos, pois só assim teriam o potencial de evoluir, transcender e, por fim, defender tudo o que havia sido criado. Diante disso, o Mestre das Histórias volveu seu olhar para os mortais. Ele reconheceu que a visão do sétimo era a derradeira esperança. Decidiu então que observaria cada universo desde seu alvorecer, registrando e catalogando tudo o que pudesse em sua biblioteca. Assim, ela se tornou conhecida como a Biblioteca Sem Fim. É preciso admitir que o próprio sexto irmão, ou melhor, seu aspecto, o Mestre das Histórias, também possuía um resquício de orgulho. Quase sempre, ele concentrava sua vigília apenas em seu próprio universo. Era o Mestre das Histórias, um aspecto, e não o sexto em sua plenitude magistral, o que significava que seu poder era limitado. Isso tornava mais pragmático e seguro observar apenas o sexto universo, em vez de se dispersar por todos os outros. Ainda assim, ele se esforçava e, sempre que podia, investia seu poder para vislumbrar o além. Sua existência resumia-se a catalogar e a buscar um meio de deter o devorador, mesmo que o devorador ainda não estivesse ali. Pois ele sabia, com a certeza fria dos profetas, que em algum ponto do tempo o devorador viria e consumiria a tudo e a todos.